Olá, seja bem-vindo ao meu canal Física e Aplicações, e na aula de hoje eu irei definir o que são funções. Funções são regras que associam cada elemento de um conjunto de entrada a pelo menos um elemento de um conjunto de saída. Irei denominar aqui um conjunto de entrada A e um conjunto de saída B. A e B são letras que eu escolhi de forma arbitrária somente para representar cada conjunto. Só que na matemática, comumente costuma-se chamar o conjunto de entrada como domínio e o de saída como contradomínio. Beleza, eu tenho então que uma função será uma relação entre esses conjuntos, dada uma regra. Eu posso, por exemplo, dizer que no meu conjunto A tem 2 elementos e no B 3 elementos. Se eu definir que o primeiro elemento de A está associado ao primeiro de B e o segundo de A com o segundo de B, isso aqui está definindo uma função. Beleza. Da mesma forma, eu posso definir uma função como tendo 2 elementos diferentes de A associados ao mesmo de B. Porque, pela definição, a função ela deve associar cada elemento de um conjunto de entrada, que aqui é o domínio, a pelo menos um elemento de um conjunto de saída, que aqui é o contradomínio. Ou seja, todo elemento de A tem que estar associado a pelo menos um de B, mas você pode ter elementos de B sobrando. O que então não seria uma função. Se eu tenho aqui um elemento de A sobrando, isso aqui já não é uma função. Eu posso então escrever essa relação entre o conjunto A e B como sendo a função que leva os elementos de A a elementos de B. E eu posso também escrever o A como sendo o domínio, representado pela letra D, e o conjunto B como sendo o contradomínio. Beleza, vamos então definir outro conceito que seria o conjunto imagem. O conjunto imagem, ele é, de fato, os elementos de B que estão associados aos elementos de A. Então, nesse exemplo, eu tenho 2 elementos do contradomínio associado a 3 do domínio. Esse terceiro elemento aqui, ele não está associado ao domínio. Então, no caso, a imagem, nesse exemplo, seria somente esses 2 elementos. Eu posso também escrever a função como, em vez de ser algo que leva elementos do domínio para o contradomínio, como algo que leva diretamente elementos do domínio para uma imagem. Beleza, tem que analisar o caso para ver qual dessas representações que estão sendo utilizadas. Vamos então falar agora um pouco sobre a tipologia da função. Nós vimos que a função ela pode associar elementos de A a B, mas dependendo da forma que ela faz isso define um tipo diferente de função. Então vamos agora analisar quais são esses tipos de função. Bem, o primeiro tipo de função é chamado de injetiva ou injetora. Uma função é injetiva ou injetora quando cada elemento diferente de A está associado a um elemento diferente de B. Note que na função injetora pode sobrar elementos em B, mas cada elemento diferente em A tem que estar associado a um diferente em B. Podemos dizer que os elementos em A são x. Dessa forma, x pertence a A. E os elementos em B são y. Dessa forma, y pertence a B. Se este elemento aqui é x1 e este x2, e este aqui é y1 e este aqui y2, este aqui y3, que está sozinho, eu posso dizer então que uma função é injetiva quando cada elemento diferente do domínio está associado a um elemento diferente no contradomínio. Note que f de x1 é a mesma coisa que y1 e f de x2 é a mesma coisa que y2, pois essa função pega elementos de A e leva para elementos de B. Beleza, vamos analisar agora o caso onde a função ela é dita sobrejetiva. Bem, uma função então é dita sobrejetiva ou sobrejetora quando todo elemento de B está associado a pelo menos um elemento de A. Ou seja, não tem nenhum elemento de B sobrando. Dessa forma, podemos definir uma função sobrejetiva como sendo a função na qual o contradomínio é igual
igual à imagem. Lembrando que a imagem são os elementos do contradomínio que de fato estão associados ao domínio. Nesse caso aqui, então, por exemplo, a gente poderia escrever que o nosso contradomínio é o conjunto que contém y1 e y2 e a nossa imagem também contém y1 e y2. Como não tem ninguém aqui sobrando, esses caras são iguais e essa é uma função sobrejetiva. Note que nesse tipo de função pode sim ocorrer de que dois elementos do domínio estão associados ao mesmo no contradomínio. Agora vamos analisar o caso onde a função ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Esse caso é chamado de bijetivo, ou função bijetora. Uma função é chamada de bijetora quando para cada elemento diferente no domínio há um elemento diferente no contradomínio relacionado e quando não há nenhum elemento no contradomínio sobrando. Ou seja, ela tem que ser simultaneamente uma função injetora, então f de x1 é diferente de f de x2, e tem que ser sobrejetora. O contradomínio tem que ser igual à imagem. Não pode ter ninguém aqui sobrando, e para cada elemento diferente aqui, eu tenho que ter um elemento aqui relacionado. Se eu adicionar então mais um elemento aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter somente um elemento aqui correspondente. Essa aula então ela foi uma aula inicial para a gente definir o que seria uma função e a tipologia das funções. Nas aulas seguintes eu irei então dar exemplos de funções. Exemplo de função injetora, sobrejetora e bijetora. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.